Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo, paz e bem, salve Maria Imaculada, você que está nos acompanhando. Nós estamos com a série Maria Imaculada Conceição, Maria toda santa, Imaculada toda santa. Eu convido a você que acompanhar simplesmente aí nas nossas redes sociais. Você pode estar simplesmente curtindo nossos vídeos, compartilhando também, fazendo seus comentários para crescer, digamos, a divulgação, claro, da evangelização de nossa paróquia, onde você estiver. Dá seu gostei ou não gostei aí no nosso vídeo. Deus os abençoe. Falo para vocês, Maria Imaculada Conceição, ou a toda Santa Mãe de Deus, que é um dogma belíssimo, declarado pelo Papa Pio IX, em 1854. Nossa paróquia, é claro, como tem esse título de Maria Imaculada Conceição, ou a Imaculada Conceição, é muito caro esse tema para nós. Para a igreja esse tema é muito caro. Para nós vale muito em se falar da Imaculada Conceição, digamos, a coroação de todos os dogmas marianos é com a Assunção mais a Imaculada Conceição, um dos dogmas que prevaleceu o estudo dos santos, de beatos, de visões, dos videntes cristãos santos, para chegarmos a essa revelação do amor de Deus para cada um de nós. O primeiro dogma da Santa Igreja, da maternidade divina, ou da Mãe de Deus, falamos do Theotokos. O segundo dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa. O terceiro dogma da Imaculada Conceição, esse que nós falaremos agora, sobre a toda Santa Mãe de Deus, a Virgem Maria Imaculada Conceição. E o último dogma da Assunção, da Beatíssima Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus aos céus. Sim, esse dogma tem alguns temas muito especial, devemos nos prender, claro, digamos, a doutrina social da igreja, o que a igreja mostra para nós, o que a palavra de Deus diz para nós também, para não ter erro na associação da Imaculada Conceição. Alguns santos têm falado para nós, por exemplo, tanto São Boaventura, Santo Antônio, alguns beatos, algum grande santo também para nós, que tanto defendeu a Imaculada Conceição, São Maximiliano Maria Kolbe, a grande defesa da Imaculada, o beato Duns Scoto, ou João da Escócia, digamos assim, que tem defendido a Imaculada Conceição. Alguns outros também, como Bernadette, a Virgem Maria aparece para ela, dizendo, eu sou a Imaculada Conceição. Ou outras revelações esplêndidas da Igreja, que para nós é suma importância, muito caro para nós, e que devemos caminhar conforme a herança dos justos, com a santificação da alma e com a visão do céu. Pois bem, a Imaculada Conceição de Maria, ela assume um particular relevo da presença de Deus numa vida eclesial. Demorou muitos séculos para ser proclamado, digamos, o dogma da Imaculada Conceição. Uma complexidade, digamos, da história. E aí eu divido para vocês em 4 pontos que eu quero discorrer desse texto, digamos, doutrinário da Imaculada Conceição para você neste momento. Primeiro, a Imaculada Conceição é um caso extremo da evolução dos dogmas, tanto da maternidade como da virgindade perpétua, do silêncio das Escrituras e da mais antiga tradição chamá-la a definição dogmática, de 1854. Através de frases polêmicas e dramáticas que nós vimos ao longo do período da Igreja, a atenção dispensada à Imaculada Conceição serve para verificar o nosso caminhar em uma visão tanto uma visão da doutrina da Igreja, o que a Igreja tinha colocado para nós, como dos dogmas em si mesmo, como deveria caminhar, acima de tudo, aqueles que eram os cristãos com a visão já do céu, e o que a palavra de Deus também, claro, a fonte de tudo isso é a palavra de Deus. A palavra do anjo Gabriel, a palavra de Isabel, a palavra do próprio Jesus, a palavra, sabe, dos documentos oficiais da tradição da Igreja. E aí diz, a atenção dispensada, e em particular o papel
do sensus fidelium e do magistério da Igreja. E para chegar a esse magistério da Igreja, esse falando do dogma mariano da Imaculada Conceição, teve aí um estudo de séculos, até chegar ao ano de 1854, para uma proclamação dogmática da Imaculada Conceição. Segundo, a Imaculada Conceição é solenidade do ano litúrgico, reconhecida também pela reforma pós-conciliar. Enfim, que a partir desse concílio pós-conciliar também queriam os padres conciliares celebrar a Imaculada Conceição aonde estivesse essa grande festa da Mãe de Deus, Senhora Nossa, com esse título. Ela é celebrada pelos fiéis. Para trazer essa história para nós, lembrar da seguinte maneira: a Imaculada Conceição, antes de ser proclamada como dogma de fé pela Igreja, a Igreja Católica, os fiéis já tinham isso neles. Nossa Senhora a Imaculada Conceição. Já celebrava isso os fiéis. E ao longo de séculos, eles já cantavam nas missas, já rezavam, só séculos depois é que vem essa declaração do dogma da Imaculada Conceição. Veja só que é uma devoção pura, uma piedade marial, digamos assim, seguindo o enlace do coração santo de Deus, é uma vivência de plenitude, de bondade, de graça que vinha do Senhor. E aí, muitas vezes, a Imaculada Conceição, ela é confundida com a concepção virginal ou virgindade de Maria, que não tem, digamos, nada a ver uma coisa com a outra. A ausência total das tendências sexuais, digamos assim. A Imaculada Conceição, por livre escolha de um consentimento todo de amor de Deus, Ele mesmo quis isso com um enlace de prerrogativa de um amor sem limite de nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo eterno de Deus, que escolhe uma dileta virgem para ser o habitáculo, o tabernáculo puríssimo de Maria, que antigamente o tabernáculo da justiça era carregado em procissão para ter vitória. Mas o tabernáculo, morada eterna de Deus, no meio de nós temos o nome, o ventre puríssimo da bem-aventurada Imaculada Conceição. Terceiro, a Imaculada Conceição é envolvida na discussão teológica sobre o pecado original. Então não queriam simplesmente ter um trabalho para ter uma declaração dogmática da Imaculada Conceição. Eles estavam trabalhando, os padres conciliares, sobre o pecado original. E sobre esse pecado original de Adão e Eva, dos primeiros pais, da história, digamos, da salvação, dos primeiros pais, digamos, bíblicos, é que chega simplesmente a se falar sobre a Imaculada Conceição, isenta de toda mancha de pecado. Claro que isso aí é uma revelação divina de plenitude da bondade e da graça de Deus, com o amor do próprio Deus, este amor de Deus, que não poderia se encarnar em um ambiente todo cheio de culpa, de mancha de pecado, porque Deus quis unicamente nascer em um ambiente todo sem pecado para justificar, para salvar aqueles que estavam unicamente vivendo no pecado. E aí nos chama a atenção para a Mariologia. Trata-se principalmente de ver até onde os pressupostos e o sentido do dogma da Imaculada Conceição ficam prejudicados ou são negados pelas novas teorias sobre o pecado original. Nós podemos perceber lá em Gênesis capítulo 3:15, que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa mulher, nós podemos dizer nesta série que é a própria Virgem Maria, e que a descendência é Jesus que esmaga a cabeça da serpente, que a serpente é o diabo, que é Satanás. Mas nós podemos também adentrar textos bíblicos em Apocalipse capítulo 12, a mulher com dores de partos, grita para dar luz, mas que vem um outro grande sinal no céu, o dragão, cor de fogo querendo devorar o filho da mulher, logo após que ele nascesse.
Podemos dizer que esse filho que veio para salvar o gênero humano é o próprio Jesus. Somente nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para salvar o gênero humano das manchas de pecado. Ninguém mais veio para tirar o pecado da humanidade. Somente Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele escolhe um tabernáculo que é todo puro, que é todo cheio de agrado, escolhido por ele mesmo para habitar no meio de nós. No entanto, aí diz, para não ser negado, a presença da encarnação do Verbo de Deus é um ventre que é imaculado. Quarto ponto, a Imaculada Conceição constitui ponto de atrito no diálogo ecumênico com os irmãos ortodoxos, os irmãos protestantes. Os primeiros consideram o dogma uma afirmação grave e arriscada diante do silêncio total dos escritos sagrados e da tradição mais antiga. Claro que, como diz a própria palavra de Deus em João 21, no Santo Evangelho, o próprio Jesus diz que nem tudo está escrito. E não era para ser escrito mesmo, porque aí entra o que para nós? A questão da tradição da igreja. E nós temos a tradição e o escrito, que é a palavra de Deus, para nos redimir, para nos trazer um sinal todo especial de amor, de redenção, sem limite do projeto de Deus. Os ortodoxos, como uma doutrina que derruba a nova tradição que era de outros que vinham ali para dizer assim, não existe essa tradição, mas nós seguimos uma tradição que é Igreja Católica. Maria, fora do campo do pecado. E com isso Jesus não seria mais seu Salvador. Maria, simplesmente a primeira a ser redimida pelo Redentor, foi a Virgem Maria. Assim que acontece a encarnação do Verbo de Deus no ventre de Maria, acontece o quê? A redenção do Verbo na vida de Maria Santíssima. Você vê aí que foi uma escolha plenamente do Verbo de Deus que redimiu de imediato. Quando o Verbo se faz carne no seu ventre, ela fica totalmente isenta, já era antes isenta do pecado original, antes do parto, durante o parto, depois do parto, por uma prerrogativa de escolha desse mesmo Senhor Jesus Cristo no seu ventre. E aí nós podemos ver que somente quem está cheio, repleto do Espírito Santo, é quem reconhece Maria, a Santa Mãe de Deus, a Imaculada, a Virgem, o Assunta aos céus. Que é dogmas para nós católicos de muita clareza e de muito respeito para seguir essa prerrogativa de amor redentor de nosso Senhor. Mas interessante, como documento da Igreja para a nossa vida, diz um dos textos do dogma marial, ou da Mariologia, do Constantino, quando dizia o seguinte, do século já VII. Veja só, quem era Maria Imaculada Conceição? É como que eles cantavam nas ruas. Maria é o santuário da impecabilidade. Maria é o templo santificado por Deus. A Imaculada é o paraíso verdadeiro e incorruptível. Maria Imaculada, ela é toda santa, toda pura, toda bela, sem mancha de qualquer tipo de pecado. Nasce como os querubins, aquela que é feita de argila pura e imaculada. Seu corpo é uma terra que Deus trabalhou, a primícia da massa adamítica, que foi divinizada em Cristo. Veja que é o canto de uma poesia dos antigos que proclamava a presença de um Verbo eterno, Jesus, no ventre de Maria. É a imagem daquele que é semelhança do seu Filho Jesus. A beleza do céu, o jardim de Deus, o habitar, a alegria e também podemos dizer aí o primeiro amor de Deus. Damos o nome de Maria Imaculada Conceição. A beleza divina, a argila modelada pelas mãos do artista divino. O próprio Espírito Santo é que modela essa imagem de plenitude de Maria Imaculada Conceição. E ele modelou de um modo todo especial para que ela fosse mãe,
para que ela fosse virgem, que ela fosse imaculada e que ela fosse assunta aos céus. Essa doutrina adentra dizendo da seguinte maneira: essa doutrina encontra em sua expressão na festa da Conceição de Maria, que era uma festa antiga que já celebrava a Conceição de Maria. E ali eles tinham aquela visão do semblante, da beleza, da pureza, do encanto, da doçura dessa Mãe de Deus. Já desde o século VII ao século VIII, a da Virgem Maria ou Maria, ali a Conceição de Maria, a toda pura, a toda sem mancha, a toda cheia de graça, o jardim, morada, ali, digamos, onde o Deus repousou por 9 meses. Jesus repousou 9 meses no ventre da sua dileta mãe. A ideia da Imaculada Conceição encontrou no Ocidente um contexto cheio de dificuldades. Tantas pessoas não queriam aceitar a ideia que Deus tinha escolhido Maria como a mãe imaculada, onde ele deveria habitar sem véu, sem mesmo saber, digamos assim, as pessoas, que foi uma escolha divina, uma escolha sem limite, e ali se torna o quê? A arca da toda santa, toda mãe de Deus. Deste modo, nós podemos dizer do Tratados da Concepção da Virgem Maria. Aí os santos da Igreja vêm trazendo para nós, principalmente em século passado, São Maximiliano Maria Kolbe, numa grande defesa da Imaculada Conceição. Seu desejo, conquistar o mundo todo para Cristo pela Imaculada Conceição, ou para a Imaculada pela Imaculada. Santos da Santa Igreja, como São Bernardino de Sena, como São Boaventura, como outros grandes santos, Santo Antônio, por exemplo, as suas homilias falando da bem-aventurada Virgem Maria, como ela, Santa Mãe de Deus, a escolhida sem prerrogativa para caminhar e conduzir ao seu Filho Jesus. Não é à toa que nas bodas de Caná ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. O que diz Jesus? A conversão, o Calvário, a cruz, a vida eterna, viver sem pecado, lutar acima de tudo para vencer, ser vencedor. E ser vencedor requer para nós o quê? Viver unicamente da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus presente no meio de nós. Mas adentra da seguinte maneira, dessa concepção, dizendo o seguinte, das palavras Scotus, Beato Duns Scotus, com seu mestre Guilherme, também se deparou com 3 possibilidades acerca da concepção de Maria. Sempre Deus suscita um defensor da doutrina da Igreja Católica, da doutrina marial, da doutrina, enfim, que é para salvaguardar o que Deus tem reservado para a salvação do gênero humano. Frente a elas, Scotus afirma que somente Deus sabe qual dessas 3 possibilidades verifica a salvação para o gênero humano. Deus quis, Deus pôde, Deus fez. É isso que Scotus vem trazendo sobre uma defesa da Imaculada Conceição. Somente Deus sabe qual dessas 3 possibilidades levou a cabo. Em todo caso, se não está em condição com a autoridade da Igreja e na Escritura, parece provável atribuir a Maria que é melhor. Ou seja, que Deus tem escolhido por 3 pontos. Deus assim quis. Deus pôde tudo. Deus pode tudo. E Deus faz tudo. Ou seja, se Deus quis que Maria fosse imaculada, que Maria fosse isenta do pecado, que Maria fosse toda pura, assim Ele fez. Uma escolha do Verbo de Deus habitar no seu ventre. De modo que diz também, nesse texto da reparação, Scotus também chama a atenção sobre a Imaculada Conceição da Mãe de Deus e nossa Mãe, pois tudo aquilo que é de Deus nós falamos que é nossa, ela, com toda a sua pureza, toda a sua beleza, nós somos chamados a seguir, a fazer tudo aquilo que Ele quer sobre a nossa vida. Por isso, nessa série de Maria Imaculada Conceição, Maria Mãe de Deus, Maria toda santa,
possamos nós também seguir com o amor, que é o amor plenificado da presença de Deus. Deixo um convite especial para vocês, na grande festa da Imaculada Conceição aqui na Paróquia Imaculada Conceição Novo Gama, faça-se presente. Curta nossos vídeos, compartilhe, manda para as pessoas nos seus grupos também, seja de WhatsApp, seja de Facebook, enfim, nas suas redes sociais, compartilhe e nos mostre também a sua devoção à bem-aventurada Sempre Virgem Maria. Paz e bem, salve Maria Imaculada, com Deus até o fim, mesmo sem entender.